Quer ver? Jejum, esmola, palavra de Deus. Estas são algumas das palavras que marcam este tempo litúrgico. Olá, bom dia. Neste primeiro domingo da Quaresma, o programa 70x7 vai ao encontro de algumas modalidades que podem ajudar a viver os 40 dias de preparação para a Páscoa. De um retiro próprio da espiritualidade inaciana, como são os exercícios espirituais, aos 20 passos da Via Sacra que o Bussaco oferece, dois caminhos que parecem distintos, mas que, em comum, oferecem a quem os procura a natureza, o silêncio e a religiosidade que permitem fazer Páscoa na nossa vida. Bussaco, o mesmo será dizer bosque sagrado. Em tempo de preparação para a Páscoa, um dos tempos litúrgicos mais importantes para a Igreja Católica, aproveitamos para entrar neste boscum sacrum, onde é impossível dissociar a envolvente natural do Bussaco com a dimensão cultural e espiritual. Este espaço pertencia ao Mosteiro da Vacariça no período medieval, na Alta Idade Média. Depois, entretanto, é doado à sede de Coimbra e, entretanto, a sede de Coimbra, será o Bispo de Coimbra, aliás, que depois, no século XVII, fará a doação deste espaço aos Carmelitas, Dom João Manuel. E nós vemos, inclusivamente, que por aqui terão passado outros frades, nomeadamente os agostinhos, que quando, efetivamente, alguns elementos foram doados, a Vacariça também com a Pampilhosa e com o Uso, foram doados aos gracianos, os agostinhos, precisamente por causa do Convento da Graça, provavelmente os agostinhos terão vindo aqui também e terão recorrido a este espaço para alguns exercícios de espiritualidade. Portanto, nós encontramos estes elementos, eles cruzam-se aqui. Especificamente depois, nós associamos, e o desenvolvimento da mata depois vai acontecer particularmente a partir de 1628, com a presença dos carmelitas. Um local onde os frades se podiam dedicar à vida contemplativa em contacto com a natureza. Por isso, a construção de várias ermidas e capelas e, em 1628, a construção do convento de Santa Cruz do Bussaco, do qual hoje apenas restam os claustros, a capela e algumas celas, uma vez que a sua área deu lugar a um palácio hoje convertido num hotel. Os carmelitas vinham para aqui e, curiosamente, só tínhamos aqui 6 carmelitas a residir habitualmente. Enfim, o prior, o porteiro, enfim, mais alguns ligados ao serviço. Depois tínhamos um máximo de 24 carmelitas aqui em cada ano. E estavam aqui por um período de um ano, que não podia ser renovado. Curiosamente, eles tinham que fazer o pedido ao provincial, enfim, ao superior-geral, para vir. E estavam por um período de um ano, portanto, aqui no recolhimento. E depois voltavam ao serviço, enfim, naturalmente, ao serviço sobretudo da missão, enfim, voltavam para o serviço próprio, enfim, sobretudo para o exercício da missão. E aqui era um espaço de recolhimento. Permaneciam aqui aqueles 6 e os outros passavam aqui esses períodos, mas num período, de facto, de profunda austeridade. Daí o cuidado na alimentação, por exemplo, basta dizer, eles comiam legumes e fruta e peixe, algumas vezes peixe seco, nunca peixe fresco, e ao mesmo tempo também a carne não. E o silêncio completo, praticamente quase tinham escassos momentos de recreio entre si, portanto era um silêncio absoluto. Sinal desse silêncio, depois temos as ermidas, que vão ser construídas por vários padroeiros, cada um vai ter o seu padroeiro ligado àquela concepção das capelas, enfim, cada padroeiro, certamente, ao construir uma capela, pressupunha depois que o carmelita que ali celebrava pelas suas intenções, pelas intenções das suas famílias. No fundo, é a instituição das capelas, chamadas capelas no contexto da Idade Moderna.
A identidade da mata está sobretudo ligada aos carmelitas e não é difícil de imaginar a presença desta ordem à medida que vamos percorrendo os passos da Via Sacra. Para nos acompanhar, temos o Padre Carlos, que nos vai ajudando a perceber a dimensão espiritual. O Luís, que nos chama a atenção para toda a envolvência natural e paisagística da mata. E, por fim, o António, responsável pela Fundação Mata do Bussaco, que nos lembra que hoje este património pertence ao Estado, mas é esta fundação que o gere. Não é muito comum, não é, percorremos uma via sacra e estarmos sempre envolvidos por este meio, o que torna este local muito especial, não é? Foi sem dúvida, se calhar esse um dos atrativos que motivou a própria Via Sacra, diria eu. Exato. E a própria permanência dos carmelitas aqui, que vieram aqui, por exemplo, inicialmente pensavam em ir para Sintra, mas acharam Sintra demasiado urbano, por assim dizer, com os palácios e com toda a corte que lá estava, preferindo esta floresta que estava muito menos tocada. Que local é este, aqui no local da Via Sacra? Que ponto é este que temos? Pois nós temos o Passo do Caifás, e de facto nós vemos até a inscrição, de facto o Passo do Caifás, onde o próprio Cristo foi açoitado e desprezado. De facto é todo o processo naturalmente da prisão de Jesus. Os caminhos foram rasgados com o Dom Manuel Saldanha, enfim, na altura reitor da Universidade de Coimbra, entretanto foi nomeado bispo, que nunca chegou a tomar posse, no contexto, efetivamente, da política da época, sobretudo da restauração, mas eram capelas relativamente simples, eram espaços relativamente simples, com uma cruz e apenas assinaladas com alguns letreiros, enfim, em madeira. É depois, de facto, mais tarde, será com Dom João de Melo, já em 1694-95, é que são construídas as capelas. Nesse contexto é que, de facto, é que são construídas e já com alguma figuração pintada, essencialmente pintada. E elas surgirão exatamente, são ainda do século XVII. Portanto, são edifícios do período inicial da presença dos carmelitas. Podemos então continuar? A Via Sacra do Bussaco é composta por 20 passos que se estendem por cerca de 3 km. 7 representam a prisão de Cristo e as restantes a paixão de Cristo. As vias sacras não tinham exatamente 14 estações. Havia elementos bíblicos, existiam elementos retirados da tradição, vários elementos que se congregavam na via sacra. E nós temos via sacras que chegam a contar 47 estações. Claro que esse elemento depois foi-se alterando e, sobretudo, é curioso que é um carmelita holandês que, no século XVII, precisamente na altura, pouco depois do momento em que foi construído aqui este espaço, enfim, este ermitério, chamo-lhe assim, é nessa altura que, efetivamente, se fixam as 14 estações. Portanto, já durante o século XVII. À medida que nos dirigimos para o Paço do Pretório, o Luís fala-nos da arquitetura envolvente. A arquitetura em si do espaço é uma arquitetura rude e com o propósito de ligar com o espaço natural, mas existem imagens, no fundo, do século XIX, em que a própria natureza parece uma arquitetura, não é? Temos espaços que parecem autênticas abóbadas feitas, neste caso, pelos cedros, que eram a árvore de eleição, a única árvore de fora da mata que foi introduzida na mata, mas que era uma árvore de eleição pelas questões, pela imagem religiosa que lhe está associada, e temos imagens e descrições de autênticas catedrais naturais que eram percorridas com um fim de recolhimento. Um recolhimento que o Padre Carlos nos explica como era vivido no tempo quaresmal por parte dos carmelitas. No tempo da Quaresma,
Portanto, eles procuravam as várias ermias, elas praticamente eram ocupadas, e vinham na quarta-feira de cinzas, portanto, logo no princípio da Quaresma, vinham para as ermidas e ficavam os 40 dias, só regressavam depois para a celebração da Páscoa junto com a comunidade. E, portanto, era um tempo de silêncio ao longo dos 40 dias. Aqui está um dos elementos que, tipicamente, de recriação, e sobretudo a tentativa de imitar os passos da paixão de Cristo em Jerusalém, que é a criação do pretório com as escadas, com a escadaria, até lá acima, enfim, onde estaria Pilatos, e onde ele, de facto, então manda crucificar Jesus, inclusive com a coluna onde Cristo estaria preso. Em 1644, as estações eram representadas simplesmente por uma cruz com o respectivo letreiro. Só em 1694 foram construídas as capelas. As representações que hoje podemos ver são de autoria de Costa Mota Sobrinho. Esta, por exemplo, representa o passo de um encontro com a Virgem Maria. O passo seguinte retrata o momento em que Cirineu ajuda Jesus a levar a cruz. Sente-se aqui uma presença que é uma presença desde logo natural, pela envolvente paisagística que o Bussaco tem, mas sente-se claramente uma presença de recolhimento e de uma espiritualidade que certamente está muito ligada também à forma como se vivia esta via sacra e como ainda hoje se vive, embora noutras condições. Hoje as capelas revelam alguma degradação. Esta tem sido uma das cruzes que a Fundação Mata do Bussaco tem carregado, mas com esperança de que rapidamente o projeto de restauro avance. É impossível também não reparar no lado verde da vida que existe na Mata Nacional do Bussaco. À medida que vamos penetrando neste bosque espesso, damos-nos conta que o porte das árvores leva-nos a maior parte das vezes a virar o pescoço para conseguir alcançar o topo. Os raios de sol por entre os ramos tornam o espaço ainda mais misterioso. Esta é assim uma forma diferente de viver a Via Sacra, onde a envolvente arquitetónica, paisagística e espiritual fazem deste lugar um lugar único. Temos o espaço, a capela da segunda queda e depois então o arco, a porta judiciária. Portanto, provavelmente, obviamente, a saída então de Jerusalém, já na direção do Calvário, sai, portanto, para ser crucificado. Depois vamos apanhar já especificamente as capelas, enfim, que se aproximam já naturalmente da própria crucifixão de Jesus. Temos agora aqui, portanto, o passo então em que José é despojado das vestes. Depois a seguir, passando o arco, temos então o passo em que pregaram Jesus na cruz e depois temos as capelas interiores, então espaço em que é levantada a cruz, em que é crucificado, levantada a cruz, e depois o passo em que desceram Jesus da cruz. E em cima temos então o sepulcro. A Via Sacra pretendia ser a imitação, de facto, da Via Sacra em Jerusalém e, de algum modo, essa perspectiva, de facto, de recriar aqui, ao natural, a Via Sacra. Digamos que partindo desse elemento religioso nós sentimos envolvidos pela própria natureza. E o facto de subirmos o monte, quer dizer, de algum modo quase que há aqui essa figuração também. Sentimos como Cristo sofreu ao subir com a cruz às costas, a dificuldade do caminho, enfim, mas também a exigência, de facto, da própria vivência, para depois chegarmos cá acima e vivermos a experiência da ressurreição também, que é essa a perspectiva da Via Sacra. Se nós estamos num contexto que nos apela constantemente à ação, à atividade, enfim, por múltiplas razões, nós vamos agora analisar aqui, naturalmente, mas ao mesmo tempo há depois a necessidade de parar, a necessidade de buscar o silêncio. E temos aqui hoje, olho agora de forma alargada, esta necessidade de revalorizar a espiritualidade. E a espiritualidade como espaço de encontro com o outro, com Deus, a revalorização do espaço do encontro consigo e também com a natureza. E eu acho que o Bussaco, neste contexto, tem essa possibilidade de a pessoa poder reencontrar-se consigo, vamos partir desta dimensão primeira, de se reencontrar consigo, de se reencontrar também, efetivamente, com o outro, com Deus. E depois, naturalmente, com um espaço de reencontro aqui com a natureza, poder fazer um tempo de silêncio. É quase uma desintoxicação, essa possibilidade aqui.
Estamos na Casa de Exercícios de Santo Inácio, no concelho de Sintra. A condição fundamental é o silêncio para a pessoa que se propõe a fazer um exercício espiritual. Para eu escutar bem a Deus, tenho que fazer silêncio, para depois se iniciar um diálogo. Deus toma a iniciativa, eu coloco-me à escuta, depois posso ter que lhe colocar outras questões, ou dar-lhe respostas, tentar perceber. Por isso é que o silêncio é fundamental. Sem silêncio não é possível. Isso hoje faz-nos uma certa confusão, porque nós vivemos numa sociedade cheia de ruídos. Da nossa vida é normal, não é? Vivemos no meio do ruído. Quando queremos escutar a Deus, afastamo-nos de tudo aquilo que nos possa perturbar, o escutá-lo como quero. Já no livro do profeta Oséias diz que Deus chama ao deserto para falar ao coração. E é um pouco esse o sentido, não é? Eu quero que Deus me fale ao meu coração, retiro-me. As coisas de coração são a sós. Quando nós estamos enamorados, apaixonados, também nos retiramos com a pessoa a quem amamos para lugares onde estejamos só a sós, não é verdade? Portanto, é natural que procuremos este ambiente para escutar a Deus. Tal como passear, caminhar e correr são exercícios corporais, também se chamam exercícios espirituais os diferentes modos de a pessoa se preparar e procurar a vontade de Deus. Uma definição segundo o Santo Inácio de Loyola, fundador dos Jesuítas, que escreveu um roteiro baseado na sua experiência espiritual como forma de ajudar os outros. Os retiros espirituais são assim uma forma de retiro próprio da espiritualidade inaciana. Os exercícios espirituais não são algo inventado pelos jesuítas, no sentido de uma coisa perfeitamente planeada, estruturada. Os exercícios espirituais começaram por ser uma experiência de Deus que Santo Inácio de Loyola, que veio a fundar a Companhia de Jesus, fez. E essa experiência que ele fez foi tão importante para ele que ele achou que daí poderia vir bem para outros e achou por bem então colocá-la por escrito para que outros pudessem fazer essa mesma experiência. E é assim que ela chega até aos nossos dias. Vai sendo passada de geração em geração e vamos fazendo essa experiência. O primeiro convite que eu habitualmente faço às pessoas é a conseguir parar o silêncio exterior, para depois se conseguir um outro silêncio melhor, que é o silêncio interior. Mas isto não é automático, isto não é como se chegar ao carro, põe-se a chave, motor de ignição, liga-se e o carro se põe a andar. Em exercícios não se entra, vai-se entrando. Da mesma forma que em oração não se chega e se entra. Vai-se entrando. E tem dias para isso. Os dias propostos aqui para os exercícios são de 3 ou 8 dias, onde um grupo de pessoas de diferentes idades, crentes ou não crentes, de estratos sociais distintos, são acompanhadas por um mediador, cujo papel é de orientar, interferindo o menos possível no percurso pessoal de cada um. O tempo quaresmal acaba por representar o tempo favorável na procura destes exercícios. Na tradição cristã, chamamos a Quaresma um tempo favorável, exatamente para escutar a Deus. Mas Jesus também foi ao deserto, o povo de Israel esteve no deserto e a Igreja fez esta tradição sua, a convidar-nos a também arranjar aqui um tempo de maior oração, de maior partilha, de maior serviço, de caridade. Portanto, é natural que as pessoas aproveitem o início desta época litúrgica para se encontrar mais a sós com Deus e saber o que é que Deus quer para elas. Em pequena, vivia a Páscoa como se assistisse a um filme, onde as imagens iam passando, mas nem por isso iam fazendo sentido para a Margarida. É com a congregação das escravas do Sagrado Coração de Jesus que, ao entrar na espiritualidade inaciana e ao conhecer os exercícios espirituais, que se encontra verdadeiramente.
Os primeiros exercícios que fiz foi de 3 dias não me lembro do silêncio me ter feito confusão, mas isso de facto tem a ver com o feitio de cada pessoa e conheço pessoas em que é muito complicado. A ideia do silêncio só por si é um obstáculo para se inscreverem em exercícios espirituais. Nada como experimentar, não é? E depois há pessoas que experimentam e que só conseguem fazer 3 dias, mas depois há pessoas que descobrem também um silêncio que não é um silêncio vazio, é um silêncio habitado e em que temos muita matéria com que nos ocupar, não ficamos assim de repente sem nada para fazer, não é bem isso. Estamos em silêncio, estamos sozinhos, mas temos sempre algo que fazer naquele tempo que temos. Hoje, esta engenheira florestal, com 36 anos, que partilha o seu tempo entre Orém e Lisboa, onde trabalha na Fundação Evangelização e Culturas, já há mais de 10 anos que faz exercícios espirituais. Afirma que a tem ajudado a manter em forma espiritual, a tomar decisões mais importantes e a ter as rédeas da sua própria vida. Não se trata só de uma ferramenta importante para mim na altura de tomar grandes decisões, trata também de ser uma ajuda muito grande para mim em manter-me nas decisões que tomei, porque há sempre dificuldades que vão aparecendo e às vezes o que mais nos apetece é encurtar caminho e fazer outra opção e se calhar não é nada disso que temos que fazer. Portanto, esta dinâmica dos exercícios que experimentamos de uma forma muito concentrada e forte de experiência de Deus naquela dita semana ou dias que tiramos, vai-nos acompanhando ao longo da vida e a mim tem-me, de facto, acho que tem sido estrutural, tenho a certeza que tem sido estrutural para mim. Já não se vê então a não participar nestes exercícios? Sim, já me vejo por dentro do filme, com os exercícios sim, e com os exercícios que me ajudaram a ler a minha própria vida e que me ajudaram a fazer Páscoa na vida, não é? A passar situações mais difíceis de morte, em que percebi melhor a paixão de Jesus para a ressurreição, em que percebi que há sempre uma saída, que há sempre uma esperança e, portanto, já ajuda-me a entrar dentro do filme e a perceber o meu papel, no fundo é isso. Margarida deixou de viver a Páscoa passivamente como um filme que via em pequena e não participava. Hoje percebe que a Quaresma é uma oportunidade para separar, para deixar morrer algumas coisas, para que outras possam florir. A Quaresma é assim uma primavera onde a vida renasce das cinzas, nestes 40 dias de preparação para a Páscoa, que não deixam de representar um tempo de esperança. Como é habitual, a nossa atenção vai agora para a rubrica Por Ser Domingo, desta vez com a opinião de João César das Neves. Há vários meses que andamos a assistir ao Governo a anunciar a austeridade que depois tem que reforçar porque os mercados não acreditaram. Já tivemos vários rounds disto ano passado, este ano a mesma coisa, sucessivamente vão-nos apertando o cinto, mas depois afinal não chega e é preciso fazer mais. Há um paralelo disto com a Quaresma, com a nossa vida da fé na Quaresma. Todos os anos vamos fazer penitência pelos pecados que depois voltamos a fazer e no ano seguinte temos que voltar a fazer penitência pelos mesmos pecados. Este é um paralelismo que nos pode talvez ajudar a suportar as duas coisas, compreendendo melhor a sua natureza. Mas há, no entanto, duas diferenças importantes que vale a pena referir. A primeira é que os verdadeiros cristãos, apesar de tudo, sempre vão conseguindo alguma coisa e têm mais seriedade do que tem acontecido na austeridade orçamental. Nesse sentido, estamos a ser melhor do que o Governo. Mas, sobretudo, a grande diferença é que Deus é muito mais misericordioso que os mercados financeiros. E chegamos assim ao fim desta edição do programa 70 × 7, que regressa de hoje a 8 dias. Até lá, tenha uma ótima semana.